Quando a maioria das pessoas ouve o nome Javé, pensa no Deus benevolente e todo-poderoso do Antigo Testamento, o Criador de todas as coisas, a fonte da vida e a autoridade máxima sobre a moralidade. Mas e se eu te dissesse que existe uma interpretação muito mais sombria e complexa de Javé, que tem sido escondida nas sombras da história? Segundo as crenças gnósticas, Javé não é o Deus Supremo, mas sim o Demiurgo, uma divindade falsa que prendeu a humanidade numa prisão tridimensional, amarrando as nossas almas ao mundo material e impedindo-nos de alcançar a luz divina. Esta exploração vai mergulhar profundamente na visão gnóstica do mundo, onde o mundo material não é uma criação divina, mas uma prisão concebida por um ser malévolo. Esta jornada vai desafiar tudo o que pensava saber sobre a realidade, as origens do universo e a verdadeira natureza do Deus que tantos adoram. O mundo que percebes com os teus sentidos pode não ser mais do que uma ilusão elaborada, uma matriz de controle desenhada para manter a tua alma numa ignorância espiritual perpétua. A verdadeira libertação pode estar muito mais próxima do que imaginas, mas primeiro precisas compreender a natureza da prisão em que te encontras. Para compreender a interpretação gnóstica de Javé, primeiro precisamos explorar os fundamentos do próprio gnosticismo. O gnosticismo, que emergiu nos primeiros séculos da Era Comum, apresenta uma visão radicalmente dualística do universo. Divide a realidade em dois reinos opostos, o espiritual e o material, a luz e as trevas, a verdade e a ilusão. Esta divisão não é meramente filosófica. Representa uma guerra cósmica fundamental entre forças opostas que moldam a própria existência humana. Na cosmologia gnóstica, o verdadeiro Deus é um ser transcendente e inefável, referido como a mônada ou o Este Deus supremo existe além do universo físico, numa dimensão de luz pura e plenitude divina chamada pleroma. Imagina um reino de existência tão perfeito e harmonioso que as nossas mentes materiais mal conseguem concebê-lo. É um estado de ser onde não existe sofrimento, onde não há conflito, onde a sabedoria e o amor divinos fluem eternamente numa dança perfeita de criação espiritual. Dentro deste reino divino habitam inúmeros seres conhecidos como éons, cada um representando vários aspectos da natureza divina. Estes são seres de luz pura, emanações do Deus Supremo que existem em harmonia perfeita. No entanto, esta existência harmoniosa foi perturbada quando um destes éons, Sofia, que representa a sabedoria divina, tentou compreender as profundezas incognoscíveis da mônada. Esta tentativa de conhecer o incognoscível resultou numa espécie de queda cósmica, um erro primordial que reverberaria por toda a criação. O ato de Sofia criou um ser imperfeito e ignorante, o Demiurgo. Este ser, nascido do desejo descontrolado e da arrogância espiritual, acreditou-se ser o verdadeiro Deus. Na sua ignorância e soberba, foi em frente criar o universo material, um lugar de sombras e engano, concebido para prender almas e mantê-las separadas da luz divina. O mundo que conhecemos, com toda a sua beleza aparente e complexidade, é na realidade uma prisão cósmica, uma ilusão elaborada para nos manter afastados da nossa verdadeira natureza espiritual. Os gnósticos identificam o Demiurgo com Javé, o Deus do Antigo Testamento. Ao contrário do Criador amoroso e sábio reverenciado nas religiões tradicionais, o Javé gnóstico é retratado como um governante tirânico e enganador. Ele governa através do medo, da manipulação e do controle, determinado a manter a humanidade num estado de ignorância espiritual. As suas leis e mandamentos não são diretrizes morais de uma divindade amorosa, mas sim instrumentos de controle psicológico e espiritual. Esta interpretação radical sugere que milhões de pessoas têm adorado não o verdadeiro Deus, mas um impostor cósmico. O Demiurgo alimenta-se da veneração e obediência humanas, usando-as para fortalecer o seu domínio sobre o mundo material.
Cada oração dirigida a Ele, cada ritual executado em sua honra, cada lei seguida em seu nome, apenas fortalece as correntes que nos prendem a esta realidade ilusória. Nos ensinamentos misteriosos do gnosticismo, Javé não é visto como o Criador benevolente, mas sim como o Demiurgo, um enganador cósmico que moldou o mundo material como uma prisão para as almas. O universo que habitamos, com toda a sua aparente beleza e complexidade, é visto pelos gnósticos como uma grande ilusão, uma armadilha sofisticada concebida para manter as almas ligadas ao reino físico e impedir que regressem à luz divina do pleroma. O Demiurgo, na sua ignorância e arrogância, acredita ser o único Deus verdadeiro. Esta crença delirante leva-o a criar um mundo que é fundamentalmente uma reflexão da sua própria natureza imperfeita. Este mundo material está repleto de sofrimento, imperfeição e morte. Características que são completamente estranhas à perfeição divina do pleroma. Em vez de ser um lugar de beleza e harmonia, como seria uma verdadeira criação divina, torna-se uma prisão, onde a centelha divina dentro de cada ser humano fica enterrada sob camadas de existência material. A criação do Demiurgo é marcada pela competição, pela escassez e pela mortalidade. Onde o verdadeiro Deus criaria abundância e vida eterna, o Demiurgo produz limitação e decadência. O ciclo de nascimento, crescimento, envelhecimento e morte que caracteriza toda a vida material não é um processo natural, mas sim um mecanismo de controlo concebido para manter as almas presas num ciclo perpétuo de reencarnação. Cada morte seguida de renascimento é uma nova oportunidade para o Demiurgo aprofundar a sua influência sobre a alma, fazendo-a esquecer cada vez mais da sua origem divina. Para os gnósticos, as leis e mandamentos dados por Javé no Antigo Testamento não são as diretrizes morais de uma divindade amorosa, mas sim as ferramentas de um carcereiro cósmico. Estas leis são vistas como mecanismos de controlo psicológico e espiritual, concebidos para manter a humanidade obediente e inconsciente das verdades espirituais que poderiam libertá-la. Os rituais, sacrifícios e estruturas da lei religiosa são vistos como correntes que amarram a alma mais firmemente ao mundo material, aprofundando ainda mais o domínio do Demiurgo sobre a consciência humana. A própria estrutura das religiões organizadas, especialmente as tradições abraâmicas, serve para reforçar esta prisão espiritual. Ao ensinar a submissão a uma autoridade externa, ao promover o medo do castigo divino e ao desencorajar a exploração espiritual independente, estas tradições religiosas funcionam como instituições de controlo que servem os interesses do Demiurgo. A verdadeira espiritualidade, segundo esta perspectiva, não pode ser encontrada na obediência às leis externas, mas apenas através do despertar interior para a verdadeira natureza divina da alma. Nesta narrativa sombria e misteriosa, Javé torna-se uma figura de engano cósmico, um falso Deus que procura manter o seu poder, mantendo a humanidade num estado perpétuo de cegueira espiritual. O mundo material, tão frequentemente celebrado como uma criação divina nas tradições mainstream, é na realidade uma ilusão cuidadosamente construída, uma matriz de controlo concebida para impedir que a alma desperte para a sua verdadeira natureza. A libertação desta prisão requer não a obediência às leis do Demiurgo, mas a sua completa rejeição em favor de uma busca interior pela gnosis, o conhecimento direto da realidade divina que existe além do véu da ilusão material. Para os gnósticos, o mundo material não é apenas imperfeito, é uma ilusão cuidadosamente elaborada, uma teia de engano tecida pelo Demiurgo para prender almas num ciclo infinito de nascimento, morte e renascimento. Esta prisão tridimensional, como os gnósticos a descrevem, é um mundo de sombras, onde a luz da verdade é obscurecida, e a centelha divina dentro de cada alma fica enterrada sob camadas de existência material.
A própria estrutura da realidade física funciona como uma série de correntes invisíveis que nos mantém cativos. Na cosmologia gnóstica, o universo é frequentemente representado como uma série de esferas concêntricas ou camadas, com a Terra no centro e o reino divino do Pleroma existindo muito além da camada mais externa. Estas esferas, conhecidas como os céus ou reinos dos arcontes, são guardadas por seres malevolentes que servem o demiurgo. Imagina cada camada da realidade como um posto de controlo numa prisão cósmica, onde guardiões vigilantes impedem que qualquer alma escape para a liberdade espiritual. Os arcontes, entidades sombrias e poderosas, atuam como carcereiros cósmicos, impedindo que as almas escapem da prisão material e regressem à luz do verdadeiro Deus. Estes seres não são meramente obstáculos passivos, são participantes ativos na manutenção da ilusão. Trabalham constantemente para manipular a percepção humana, criando uma falsa sensação de realidade que mantém as almas presas num ciclo de ignorância e sofrimento. Os sentidos físicos, nos quais confiamos para compreender o nosso mundo, são precisamente as ferramentas que os arcontes usam para nos manter ligados ao reino material. Mais do que simples carcereiros, os arcontes são mestres do engano. Manipulam constantemente a percepção humana, criando uma falsa sensação de realidade que mantém as almas presas num ciclo de ignorância e sofrimento. Cada experiência sensorial, cada emoção intensa, cada desejo material é uma ferramenta usada pelos arcontes para nos distrair da nossa verdadeira natureza espiritual. Eles criam dramas intermináveis na nossa vida cotidiana, conflitos, paixões, medos, desejos, tudo projetado para manter a nossa atenção firmemente focada no mundo físico. A própria estrutura do tempo linear é parte desta prisão. Enquanto no Pleroma existe uma eternidade atemporal, no mundo material somos forçados a experienciar a vida através da sequência linear de passado, presente e futuro. Esta experiência temporal cria uma sensação de urgência e escassez que nos mantém constantemente preocupados com a sobrevivência, impedindo-nos de contemplar realidades mais elevadas. O medo da morte, que domina a experiência humana, é talvez a mais poderosa das correntes que nos prendem, fazendo-nos agarrar desesperadamente à vida física, mesmo quando ela nos traz sofrimento. A natureza competitiva da existência material também serve os propósitos dos arcontes. A luta constante por recursos limitados, por reconhecimento, por sobrevivência, mantém a humanidade dividida e focada em preocupações mundanas. Em vez de nos unirmos na busca pela verdade espiritual, somos constantemente colocados uns contra os outros em competições que nos distraem da nossa verdadeira missão: despertar para a nossa natureza divina e escapar da prisão material. A gnosis, ou conhecimento verdadeiro, não é algo que possa ser obtido através dos sentidos físicos ou do raciocínio intelectual. É um despertar interior profundo, uma realização da origem divina da alma e do seu aprisionamento no mundo material. Esta gnosis é a chave para escapar da prisão tridimensional e regressar ao Pleroma, o reino de luz pura e verdade divina. Mas alcançar esta gnosis requer uma completa rejeição das ilusões do mundo material e uma viragem radical da consciência para dentro, em direção à centelha divina que reside no coração de cada ser humano. O caminho para a libertação no gnosticismo é uma jornada profundamente pessoal, uma busca pela gnosis, o conhecimento oculto que revela a verdadeira natureza da realidade e do eu. Este conhecimento não é meramente intelectual. É uma experiência transformadora que desperta a alma para a sua origem divina e para o seu aprisionamento no mundo material. A gnosis representa uma revolução da consciência, um despertar que muda fundamentalmente a forma como percepcionamos a nós próprios e ao universo que nos rodeia. A gnosis é a compreensão de que o mundo material é uma mentira,
uma construção enganosa criada pelo demiurgo para manter as almas num estado de ignorância e sofrimento. É a percepção de que a alma não é verdadeiramente parte deste mundo, mas sim um fragmento da luz divina que foi aprisionado no reino físico. Esta realização é frequentemente acompanhada por uma sensação profunda de alienação do mundo material, mas também por um senso renovado de propósito e direção espiritual. O processo de despertar gnóstico envolve uma série de etapas psicológicas e espirituais. Primeiro, deve haver o reconhecimento de que algo está fundamentalmente errado com a realidade tal como a percepcionamos. Muitas pessoas sentem uma inquietação profunda, uma sensação de que a vida material, por mais confortável que seja, não consegue satisfazer os anseios mais profundos da alma. Esta insatisfação não é uma falha pessoal, mas sim um sinal de que a centelha divina dentro de nós está a tentar despertar para a sua verdadeira natureza. Para os gnósticos, os ensinamentos de Jesus eram vistos como um meio de despertar a humanidade para esta verdade oculta. Jesus, na tradição gnóstica, não é meramente um salvador que expia os pecados da humanidade, mas sim um revelador de conhecimento oculto, um mensageiro divino enviado pelo verdadeiro Deus para ensinar o caminho da gnosis. A sua crucificação não é apenas um evento histórico, mas um ato simbólico de libertação, demonstrando a vitória da alma sobre o mundo material. Esta interpretação de Jesus como portador de conhecimento secreto contrasta drasticamente com as interpretações ortodoxas do cristianismo. Em vez de enfatizar a salvação através da fé e da obediência, a tradição gnóstica enfatiza a libertação através do conhecimento direto e da experiência pessoal do divino. Jesus não é adorado como uma divindade externa, mas venerado como um exemplo do que cada alma humana pode alcançar através da gnosis. Os textos gnósticos frequentemente descrevem o processo de ascensão espiritual como uma jornada através dos reinos dos arcontes, onde a alma deve superar os enganos e obstáculos colocados por estes seres malevolentes. Esta jornada requer que a alma se liberte das ilusões do mundo material e abrace a sua verdadeira natureza como um ser de luz. É um processo de desdobramento gradual das camadas de condicionamento material e social que obscurecem a nossa verdadeira identidade espiritual. A jornada gnóstica também envolve o desenvolvimento de uma compreensão profunda dos mecanismos de controlo usados pelo demiurgo e pelos seus arcontes. Isto inclui reconhecer como as instituições sociais, as tradições religiosas ortodoxas e mesmo os nossos próprios padrões de pensamento habituais servem para nos manter presos à realidade material. A libertação requer não apenas conhecimento teórico, mas uma transformação prática da forma como vivemos e percepcionamos o mundo. O objetivo final do caminho gnóstico é escapar ao ciclo de reencarnação e regressar ao pleroma, a plenitude divina de onde a alma se originou. Esta não é uma tarefa fácil. Requer que a alma supere as forças poderosas do demiurgo e dos seus arcontes, libertando-se das correntes da existência material e ascendendo à luz do verdadeiro Deus. É uma jornada que pode levar múltiplas vidas para ser completada, mas que representa a única forma verdadeira de liberdade espiritual disponível à alma humana. Uma das teorias de conspiração mais persistentes que liga o demiurgo às estruturas de poder modernas envolve os chamados Illuminati. Segundo esta teoria, os Illuminati não são meramente uma sociedade secreta histórica, mas uma rede global de elites que servem o demiurgo, manipulando eventos mundiais para consolidar o seu domínio sobre o reino material. Esta ideia ganhou tração significativa com o crescimento das teorias sobre a nova ordem mundial, que postulam que um grupo de indivíduos poderosos trabalha nos bastidores para criar um governo mundial único que escravizaria a humanidade. A teoria sugere que os Illuminati, atuando como os arcontes modernos, estão profundamente infiltrados nos mais altos escalões do poder, incluindo governos, instituições financeiras e grandes corporações multinacionais.
O seu objetivo é consolidar o controlo global, eliminando qualquer resistência ao domínio do demiurgo sobre a consciência humana. Este controlo não é exercido apenas através da força bruta, mas através de uma manipulação subtil e sistemática da realidade percepcionada. Esta manipulação é frequentemente vista no contexto da engenharia política e social, onde guerras, crises econômicas e convulsões sociais não são eventos aleatórios, mas estratégias cuidadosamente orquestradas para manter o status quo. As guerras, por exemplo, são vistas não como conflitos genuínos entre nações, mas como rituais sangrentos projetados para drenar a energia vital da humanidade e manter-nos num estado perpétuo de medo e dependência. Cada conflito armado serve múltiplos propósitos. Elimina os resistentes potenciais, cria trauma coletivo que fragmenta a consciência e justifica a expansão dos sistemas de controlo autoritário. David Icke, nas suas obras controversas, particularmente no livro O Maior Segredo, retrata a elite mundial como metamorfos reptilianos, arcontes disfarçados que manipulam a humanidade para manter o seu poder e manter-nos espiritualmente adormecidos. Embora as ideias de Icke sejam amplamente consideradas controversas e especulativas, elas ecoam a descrição gnóstica dos agentes terrenos do demiurgo como forças enganosas que trabalham para aprisionar almas humanas no mundo material. A metáfora reptiliana pode ser vista como uma representação simbólica da natureza fria, calculista e predatória destas forças de controlo. Nesta estrutura conspirativa, os meios de comunicação social, os sistemas educacionais e as religiões organizadas não são apenas instituições que servem necessidades sociais, mas são ferramentas integrais de controlo usadas pelos agentes do demiurgo. Os média, por exemplo, são apresentados como um meio de espalhar desinformação, distraindo as massas com trivialidades enquanto verdades importantes permanecem ocultas. Ao controlar a narrativa, os média garantem que as pessoas permaneçam focadas no mundo material, perpetuando o medo, o consumismo e uma falsa sensação de realidade. O sistema de entretenimento global funciona como uma forma particularmente insidiosa de controlo mental. Filmes, música, televisão e jogos são projetados não apenas para entreter, mas para programar subconscientemente a população com valores e crenças que servem os interesses do demiurgo. As mensagens subliminares promovem o materialismo, a violência, a sexualização e outras formas de degradação espiritual que mantêm a consciência humana focada nos aspectos mais baixos da existência material. A educação, em vez de ser um caminho para a iluminação, é vista como uma forma de condicionar mentes jovens a aceitar a visão materialista do mundo. O sistema educacional desencorajaria o pensamento crítico genuíno e suprime a investigação espiritual através da sua ênfase em testes padronizados, competição e conformidade. É interpretado como um método para sufocar a criatividade e manter as estruturas hierárquicas que beneficiam os agentes do demiurgo. A religião organizada, particularmente as tradições abraâmicas, é frequentemente retratada como a mais insidiosa destas ferramentas de controlo. Segundo algumas interpretações, estas religiões foram cooptadas pelo demiurgo para impor códigos morais e dogmas que mantêm os crentes em linha, desencorajando-os de buscar a verdadeira liberdade espiritual. Em termos gnósticos, as instituições religiosas servem para ligar as almas à lei do demiurgo, tornando difícil para os indivíduos prosseguirem a gnoses, o verdadeiro conhecimento que leva à libertação. Esta perspectiva não é sem precedente histórico. O texto gnóstico, A Hipóstase dos Arcontes, descreve como os arcontes, sob a liderança do demiurgo, criaram sistemas religiosos falsos para enganar a humanidade. Estes sistemas são apresentados como barreiras ao despertar espiritual, garantindo que as almas permanecem ignorantes da sua origem divina e presas dentro do ciclo de renascimento no mundo material. 4. Uma vertente adicional da teoria da conspiração sugere que o demiurgo é diretamente responsável pelo sofrimento
e conflito que permeiam a história humana. Guerras, desastres naturais e inquietação social são vistos não como subprodutos infelizes da natureza humana ou forças naturais, mas como ferramentas deliberadas de controlo empunhadas pelo demiurgo para manter um estado de medo e dependência. Esta ideia pode ser rastreada de volta à visão gnóstica do mundo material, como um campo de batalha entre as forças da luz e das trevas. No pensamento conspirativo moderno, isto traduz-se na crença de que o demiurgo, através dos seus agentes terrenos, orquestra conflitos globais para impedir o despertar espiritual. A presença constante de guerra e sofrimento mantém a humanidade focada na sobrevivência, distraindo-nos da busca de verdades espirituais mais elevadas. Este conceito é explorado em profundidade por autores como John Lash, no seu livro Não à Sua Imagem, onde interpreta o mito gnóstico como uma narrativa de aviso contra os enganos do demiurgo e dos seus arcontes, que manipulam os assuntos humanos para manter o seu domínio sobre o mundo. O ciclo interminável de conflito, seja através de agressão militar, desigualdade econômica ou divisão social, atua como um meio de perpetuar o domínio do demiurgo. Ao manter a humanidade num estado de turbulência constante, o demiurgo garante que estamos demasiado preocupados com a nossa sobrevivência imediata para procurar a libertação espiritual. O caos e o medo gerados por estes conflitos reforçam a ilusão do mundo material, tornando mais difícil para os indivíduos ver além do véu e realizar a sua verdadeira natureza divina. A interpretação gnóstica de Javé, como o demiurgo e do mundo material como uma prisão, continua a ressoar com os buscadores espirituais de hoje. Numa era marcada pela desilusão com as instituições religiosas tradicionais e pelo crescente interesse na espiritualidade alternativa, o gnosticismo oferece uma reinterpretação radical da natureza da realidade e da condição humana. Para aqueles que abraçam a visão gnóstica do mundo, a chave para superar o domínio do demiurgo reside na busca da gnosis, o conhecimento direto da realidade divina que transcende as limitações da existência material. Esta busca envolve questionar as narrativas aceites da sociedade, procurar verdades ocultas e cultivar uma ligação pessoal direta com o divino. É um caminho que requer coragem, pois frequentemente envolve rejeitar os confortos e certezas do mundo material em favor de uma compreensão mais profunda e profunda da existência. O buscador gnóstico moderno deve estar preparado para enfrentar não apenas a oposição externa, mas também a resistência interna dos próprios padrões de pensamento condicionados que foram moldados pela prisão material. Nas práticas espirituais modernas, elementos do gnosticismo podem ser encontrados em várias formas, desde o estudo de textos antigos, como as escrituras de Nag Hammadi, até movimentos contemporâneos que enfatizam o despertar espiritual pessoal e a rejeição do materialismo. A ideia do mundo material como uma ilusão, um tema central do pensamento gnóstico, também aparece noutras tradições espirituais, como o budismo e certas vertentes do hinduísmo, sugerindo um reconhecimento universal das limitações do reino físico. O caminho gnóstico moderno frequentemente começa com uma sensação de descontentamento profundo com a vida materialista convencional. Esta inquietação não é vista como depressão ou inadequação pessoal, mas como um sinal de que a centelha divina dentro do indivíduo está a começar a despertar. O reconhecimento de que nem o sucesso material, nem os prazeres físicos, nem mesmo as realizações sociais conseguem preencher o vazio existencial profundo é frequentemente o primeiro passo na jornada gnóstica. A tecnologia moderna, paradoxalmente, tanto facilita como complica esta jornada espiritual. Por um lado, o acesso à informação permite que os buscadores espirituais descubram textos antigos, conectem-se com outros buscadores e explorem tradições espirituais que anteriormente eram inacessíveis. Por outro lado, a mesma tecnologia pode funcionar como uma forma sofisticada de distração e controlo, mantendo a consciência humana presa num ciclo infinito de estímulos superficiais
e gratificação instantânea. Os buscadores gnósticos contemporâneos frequentemente desenvolvem práticas que visam desligar-se gradualmente das influências controladoras do mundo material. Isto pode incluir a redução do consumo de média mainstream, a prática de meditação e contemplação regular, o estudo de textos espirituais antigos e o cultivo de uma comunidade de indivíduos com mentalidade similar que partilham a busca pela verdade espiritual. A prática da gnosis no mundo moderno também envolve o desenvolvimento de um discernimento aguçado sobre as forças de controlo que operam na sociedade contemporânea. Isto inclui o reconhecimento de como a publicidade, o sistema educacional, as instituições políticas e mesmo algumas organizações religiosas podem funcionar para manter a consciência humana focada no reino material e distante da realização espiritual genuína. Um aspecto crucial da prática gnóstica moderna é o desenvolvimento de uma relação direta e pessoal com o divino, independente de instituições religiosas organizadas ou figuras de autoridade externa. Esta relação é cultivada através de práticas contemplativas, experiências visionárias e um compromisso contínuo com a busca interior pela verdade. O objetivo não é seguir um conjunto prescrito de crenças, mas despertar para o conhecimento direto da própria natureza divina. A comunidade gnóstica moderna frequentemente enfatiza a importância da responsabilidade pessoal no processo de despertar espiritual. Em contraste com as tradições religiosas que enfatizam a salvação através da graça divina ou da intercessão sacerdotal, o caminho gnóstico coloca a responsabilidade da libertação espiritual firmemente nos ombros do indivíduo. Cada pessoa deve fazer o trabalho interior necessário para penetrar as ilusões do mundo material e despertar para a sua verdadeira natureza divina. Este processo de despertar, frequentemente, envolve fases de desintegração e reconstrução da identidade pessoal. À medida que o buscador gnóstico começa a ver através das ilusões do mundo material, muitas das estruturas de significado que anteriormente forneciam estabilidade e direção podem começar a colapsar. Esta pode ser uma fase desorientadora e desafiante da jornada espiritual, mas é vista como necessária para a libertação final das correntes da existência material. A narrativa gnóstica de Javé, como o demiurgo, desafia-nos fundamentalmente a reconsiderar a nossa relação com o mundo material e com o divino. Convida-nos a olhar além da superfície da realidade e a procurar as verdades ocultas que jazem por baixo. Seja aceitando a existência literal do demiurgo ou vendo-o como uma metáfora para os aspectos mais sombrios da condição humana, a mensagem gnóstica permanece poderosa e relevante para os buscadores espirituais contemporâneos que sentem que deve haver mais na existência do que aquilo que os sentidos físicos conseguem percepcionar. O ressurgimento do interesse no gnosticismo no mundo moderno reflete uma busca mais ampla por autenticidade espiritual numa era de instituições religiosas em declínio e crescente secularização. Muitas das ideias centrais do gnosticismo, a natureza ilusória do mundo material, a importância da experiência espiritual direta e a crítica às estruturas de autoridade religiosa, encontram eco em movimentos espirituais contemporâneos que vão desde a Nova Era até certas formas de budismo ocidental. A crítica gnóstica às instituições religiosas organizadas ressoa particularmente com aqueles que se sentem alienados pelas estruturas hierárquicas e dogmas rígidos das tradições religiosas mainstream. A ênfase gnóstica na experiência pessoal direta do divino, em oposição à fé baseada na autoridade externa, apela a indivíduos que procuram uma espiritualidade mais autônoma e individualizada. Esta tendência é evidente no crescimento de práticas espirituais ecléticas que combinam elementos de diferentes tradições numa síntese pessoal. A influência do pensamento gnóstico também pode ser vista na popularidade crescente de teorias que questionam a natureza fundamental da realidade. Desde as especulações da física quântica sobre a natureza da consciência até as teorias de simulação que sugerem que a nossa realidade pode ser artificial, existe uma corrente subjacente de questionamento
que ecoa as antigas preocupações gnósticas sobre a natureza ilusória do mundo percepcionado. A psicologia moderna, particularmente nas suas vertentes mais esotéricas, frequentemente incorpora ideias que têm paralelos com o pensamento gnóstico. A noção de que a personalidade construída socialmente pode ser uma forma de prisão que impede o acesso ao verdadeiro eu ressoa com a ideia gnóstica de que a identidade material é uma ilusão que obscurece a natureza divina da alma. Terapias que visam dissolver condicionamentos sociais e despertar para estados de consciência mais autênticos partilham objetivos similares com as práticas gnósticas antigas. O movimento de desenvolvimento pessoal contemporâneo frequentemente incorpora elementos que ecoam temas gnósticos, embora nem sempre de forma consciente. A ênfase na transformação pessoal, na transcendência das limitações autoimpostas e na realização de potenciais ocultos reflete a busca gnóstica pela gnosis. No entanto, muitas dessas abordagens modernas focam-se na melhoria da vida material em vez da transcendência completa do reino material, representando uma versão diluída ou modificada dos ideais gnósticos originais. A crítica gnóstica ao materialismo também encontra expressão em movimentos ecológicos e de sustentabilidade que questionam os valores consumistas da sociedade moderna. Embora estes movimentos não necessariamente abracem a rejeição completa do mundo material característica do gnosticismo clássico, partilham uma preocupação com os efeitos espirituais e psicológicos de uma cultura excessivamente focada na aquisição material e no crescimento econômico ilimitado. Apesar da sua influência crescente, a interpretação gnóstica de Javé como o demiurgo e do mundo material como uma prisão enfrenta críticas significativas, tanto de perspectivas acadêmicas quanto religiosas mainstream. Os críticos argumentam que esta visão pode levar a uma forma de escapismo espiritual que evita o engagement construtivo com os desafios e responsabilidades do mundo material. A rejeição completa da vida física pode ser vista como uma forma de niilismo disfarçado de espiritualidade. Outra crítica comum é que o dualismo extremo do gnosticismo pode criar uma divisão psicológica prejudicial entre os aspectos espirituais e materiais da experiência humana. Esta divisão pode levar a uma repressão ou negação de aspectos importantes da vida humana, incluindo a sexualidade, a criatividade física e as relações interpessoais íntimas. O resultado pode ser uma forma de espiritualidade desincorporada que falha em integrar plenamente todos os aspectos da experiência humana. Os defensores do pensamento gnóstico moderno respondem que estas críticas frequentemente mal interpretam a sofisticação da filosofia gnóstica. Eles argumentam que a rejeição gnóstica do mundo material não é necessariamente uma rejeição da vida física per se, mas sim uma rejeição da identificação exclusiva com o reino material. A partir desta perspectiva, é possível engagement plenamente com a vida física, enquanto mantendo uma consciência da sua natureza última e ilusória. Além disso, alguns intérpretes contemporâneos sugerem que a metáfora gnóstica do mundo como prisão deve ser entendida em termos psicológicos em vez de literais. Nesta interpretação, a prisão refere-se aos padrões de pensamento limitadores e condicionamentos sociais que impedem os indivíduos de realizarem o seu potencial pleno, em vez de uma condenação literal da existência física. Independentemente das críticas e controvérsias, a mensagem gnóstica continua a oferecer perspectivas valiosas sobre questões perenes da existência humana. Numa era caracterizada por crescente ansiedade existencial, alienação social e perda de significado tradicional, a ênfase gnóstica na busca por verdades mais profundas e na transcendência das limitações convencionais ressoa com muitos buscadores espirituais contemporâneos. A crítica gnóstica às estruturas de poder também mantém relevância numa era de crescente desconfiança nas instituições estabelecidas. A ideia de que as estruturas sociais e políticas podem servir para manter as pessoas num estado de ignorância ou dependência ecoa preocupações contemporâneas sobre manipulação mediática,
controlo corporativo e outras formas de poder sistêmico que podem limitar a autonomia individual. Talvez mais significativamente, a ênfase gnóstica na responsabilidade pessoal pela própria libertação espiritual oferece uma alternativa poderosa, tanto ao fundamentalismo religioso quanto ao materialismo secular. Sugere que a verdadeira liberdade não vem nem da submissão a autoridades externas, nem da satisfação de desejos materiais, mas do despertar para a própria natureza divina inerente. No mundo sombrio e misterioso do gnosticismo, Javé não é o salvador da humanidade, mas o carcereiro que nos mantém presos num mundo de ilusão e sofrimento. O mundo material, tão frequentemente celebrado como uma criação divina, é revelado como uma prisão enganosa criada por um ser malévolo com a intenção de manter a humanidade num estado de ignorância espiritual. Esta é uma das interpretações mais radicais e desafiadoras da religião e da realidade que a humanidade já contemplou. No entanto, apesar da aparente melancolia desta visão do mundo, o gnosticismo oferece um caminho para a libertação, uma saída da prisão do demiurgo através da aquisição da gnosis. Ao reconhecer a natureza ilusória do mundo material e despertar para a centelha divina interior, podemos começar a jornada de regresso ao pleroma, o reino de luz e verdade de onde originalmente viemos. Esta jornada não é fácil, nem é garantida, mas representa a única forma genuína de liberdade espiritual disponível à alma humana. À medida que navegamos pelas complexidades do mundo moderno, a mensagem gnóstica permanece tão relevante como sempre. Desafia-nos a questionar a realidade que percepcionamos, a buscar verdades ocultas e a esforçar-nos pela liberdade espiritual num mundo que frequentemente parece dominado pelas trevas. A luta contra as forças do controlo e da manipulação não é apenas uma batalha externa, mas também uma guerra interior contra os nossos próprios condicionamentos e limitações. Seja através de textos antigos ou interpretações modernas, a luta gnóstica contra o demiurgo continua, um testemunho da busca duradoura da humanidade pela iluminação e libertação. Para aqueles corajosos o suficiente para questionar as narrativas convencionais e buscar verdades mais profundas, o caminho gnóstico oferece não apenas uma explicação alternativa para o sofrimento humano, mas também uma metodologia prática para a sua transcendência. A verdadeira pergunta que cada um de nós deve enfrentar não é se o demiurgo existe literalmente, mas se reconhecemos os padrões de controlo e limitação nas nossas próprias vidas. Reconhecemos as formas como as estruturas sociais, os condicionamentos psicológicos e mesmo os nossos próprios hábitos mentais podem funcionar para nos manter presos a modos de existência limitados? E mais importante ainda, temos a coragem de buscar algo mais elevado, algo mais verdadeiro, algo mais livre? A jornada gnóstica é, em última análise, uma jornada de despertar. Um processo de vir a reconhecer que somos muito mais do que as nossas circunstâncias materiais poderiam sugerir. É a realização de que dentro de cada um de nós existe uma centelha do divino que nenhuma prisão pode conter, nenhum carcereiro pode controlar e nenhuma ilusão pode extinguir permanentemente. Esta centelha é a nossa conexão com algo maior, mais verdadeiro e mais belo do que qualquer coisa que o mundo material possa oferecer. Para aqueles que se sentem chamados a esta jornada, o caminho à frente pode parecer intimidante. Requer não apenas conhecimento intelectual, mas transformação pessoal. Exige não apenas o estudo de textos antigos, mas a aplicação prática dos seus insights na vida cotidiana. E, acima de tudo, requer a coragem de olhar além das aparências e buscar a verdade, não importa quão desconfortável ou desafiadora essa verdade possa ser. A promessa do gnosticismo não é uma vida mais fácil ou mais confortável, mas sim uma vida mais verdadeira e mais livre. É o convite para despertar do sonho da existência material e descobrir quem realmente somos por baixo de todas as camadas de condicionamento e ilusão.
É a possibilidade de experimentar diretamente a natureza divina que reside no coração de cada ser humano, independentemente das circunstâncias externas ou das limitações aparentes. Neste despertar, encontramos não apenas a libertação pessoal, mas também uma nova perspectiva sobre o sofrimento e os desafios do mundo. Em vez de ver estes desafios como evidência da natureza fundamentalmente problemática da existência, começamos a vê-los como oportunidades para o crescimento espiritual e o despertar. Cada obstáculo torna-se uma chance de praticar o desapego, cada conflito uma oportunidade de aprofundar a compreensão, cada momento de sofrimento um convite para olhar mais profundamente em direção à verdade. A narrativa gnóstica, com toda a sua complexidade e controvérsia, oferece-nos um presente precioso: a permissão de questionar tudo, incluindo as nossas assunções mais básicas sobre a realidade, Deus e o propósito da vida humana. Convida-nos a ser investigadores corajosos da verdade, buscadores destemidos de autenticidade e pioneiros dispostos a explorar territórios inexplorados da consciência e da experiência espiritual. Se encontraste esta exploração da conexão gnóstica sombria com Javé intrigante, então estás preparado para mergulhar ainda mais fundo nos mistérios da existência. A jornada gnóstica é contínua, uma busca que se aprofunda com cada passo, revelando camadas sempre mais subtis de verdade e compreensão. É um convite para uma vida de descoberta espiritual, transformação pessoal e libertação genuína das limitações que até agora podem ter definido a tua experiência da realidade.